Chegou atrasado, não foi? Você tá pegando a gravação do dia. Que dia é hoje, gente? Que coisa, hein? Dia 11 de abril. 11 de abril, às 21 horas, eu fiz esta live que teve o título de Doenças Autoimunes. Como eu estou só aqui, você chegou atrasado, eu vou fazer uma atividade aqui, ó. Vou pegar meu aviãozinho e chamar as pessoas para assistir comigo, para conversar comigo, na verdade. E você que tá aí, que assistiu depois, compartilha essa live com alguém. O que a gente vai falar aqui, na verdade, é de saúde. A gente sempre tem que dar um título, e esse título, então, eu resolvi falar hoje sobre doenças autoimunes. Tem muita gente que não sabe nem o que é. Faz esse título só é comum para quem praticamente tem ou quem trata. E, na verdade, é uma condição que eu mesmo tenho. Eu tenho algumas doenças autoimunes remidas. E essa remissão foi possível quando eu tomei algumas medidas em relação à minha qualidade de vida. Olá, Maria! A Cida, Maria Aparecida, aqui aparece Maria Dal Rio, também tem uma doença autoimune, não é, Cida? Síndrome de Sjögren, uma doença rara, inclusive. Mas há muitas pessoas com fibromialgia, com artrite, com dermatites, com lúpus eritomatoso sistêmico, é mais comum. E essas doenças que eu comentei, todas elas são doenças autoimunes, das mais raras às mais comuns. Olá, Edilene. Edilene chegou também, trata bastante pessoas com doença autoimune. A artrite também é, sim. A artrose não, mas a artrite é uma doença reumatoide. O lúpus eritomatoso sistêmico é uma doença... Todas as doenças, gente, chamada reumatoide, elas, na verdade, são o nome mais novo das doenças reumatoides, são doenças autoimunes, tá? Então, geralmente, tem um componente de dor. Algumas vezes, tem um componente de pele. Todas elas têm algo ligado ao intestino. Então, o intestino ou é irritável ou o intestino é um intestino preso. Eu vou pedir vocês que estão comigo aqui, olha, 3 pessoas. Paulo, que eu não conheço, né? Mas Sintonize Estética é a Edilene e a Maria Dal Rio é a Maria Aparecida, Cida. Vocês 3 fazem um favor para mim? Pega a setinha aqui e chama mais 5, 6 pessoas que eu já vou começar. Então, essa live, eu acho que eu consigo colocar o título por aqui. Vou deixar para colocar o título lá no final, tá bom? Quando finalizar, eu coloco doenças autoimunes. E eu utilizei conteúdos deste livro, olha, que eu sempre compartilho o PDF dele. E vou, para poder preparar essa aula, não é? E vou falar bastante também deste livro, olha. Fuja da farmácia. Alimentos para você não precisar de medicamentos. Aqui é a Paloma, da Feira da Onda. Ah, sim, que também tem uma doença autoimune, que é o lúpus, não é, Paloma? Então, eu, você, a Cida, que está aqui, temos doenças distintas, todas consideradas autoimunes. Enquanto a que eu tenho, ela é relacionada à tríade dor, sono ruim, intestino ruim, depressão ou ansiedade. As outras doenças, às vezes, estão ligadas a problemas... A dor está sempre junto, mas dores articulares, outros têm inchaços. Mas o que eu quero começar a falar aqui para vocês já é que
tudo no organismo é interligado, tudo. E sendo assim, nós precisamos entender, deixa eu só dar uma organizada aqui, meu microfone não está aberto. Boa noite, Cida. Meu microfone está aberto sim, Rogério. Tá. Você não está me ouvindo, não? Não. Vai ver que o som está baixo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Boa noite, professora. Então é Letícia lá da turma de enfermagem, é? Que eu dei aula há uns 10 anos mais ou menos. Fala para mim se é essa Letícia. Tá ouvindo não, Rô? Tem alguém me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Ok. Então, é muito gratificante para o profissional quando ele pega uma pessoa para cuidar, para tratar, para desenvolver uma terapia e ela tem resultados. E aí eu quero falar para vocês da experiência que eu tenho enquanto terapeuta e enquanto pessoa que tem uma doença autoimune e que está remida. O que é uma doença remida, gente? É uma doença que ela existe. A gente tem os marcadores inflamatórios, mas a gente não sente mais aqueles sintomas que nos impedem de ter uma saúde o suficientemente boa para trabalhar bem, para estudar bem, para manter os nossos relacionamentos. Porque quando a gente está com a enfermidade, vamos colocar a palavra que a gente costuma usar, atacada, esta enfermidade ela costuma nos impedir de ter a nossa vida social. A gente acaba ficando às vezes revoltada com Deus, até a nossa vida espiritual pode estar alterada, não é mesmo? Então eu queria falar para vocês hoje sobre essa experiência de uma jornada que eu primeiro precisei de trilhar, porque eu sou uma pessoa com diagnóstico de doença autoimune e já tive uma saúde muito comprometida, muito comprometida. Quando vocês me veem as fotos antigas da obesidade, vocês acham aquilo uma vitória. Sabe o que eu acho uma vitória para mim? Eu não senti tantas dores, eu dormi melhor, o meu intestino funcionar, eu consegui gerenciar os problemas que chegam até a mim. Porque quando nós estamos com estas doenças em especial, a gente tem uma dificuldade muito grande de gerenciar as emoções, os sentimentos. E aí, então, eu queria muito, muito que vocês aprendessem algo que eu aprendi. Que a melhor estratégia ainda é aquilo que nós podemos fazer. Que as medicações, elas vão vir como suporte, como complementariedade. O que está fazendo a diferença na minha saúde e na saúde dos meus pacientes que têm doença autoimune é a manutenção de um estilo de vida saudável e parte do princípio deste livro. Nós fugimos da farmácia porque a gente consegue, com alimentos, dar conta de alguns agressores do nosso corpo. Alguns alimentos que nós introduzimos e alguns alimentos que a gente deixa meio que de escanteio, só usa mesmo em momentos muito pontuais. Então, eu gostaria de começar essa live agora mais claramente, falando de uma história que eu conto nas aulas para os alunos que são terapeutas, mas escutei com o Dr. Laí Ribeiro, que foi meu professor lá na pós-graduação, no curso de doenças autoimunes. Não, doenças autoimunes está aqui, ó. E ele disse o seguinte, que tinha uma pessoa procurando a carteira. Chegou outro e falou, vou te ajudar. E procurou e não achou. O que estava ajudando ele a procurar falou, você tem certeza que você perdeu a sua carteira aqui? Ele, não perdi aqui não, eu perdi foi lá, ó. Ué, por que a gente não procura lá? Porque é aqui que tem luz. Gente, as pessoas estão muito acostumadas a tratar a causa. Isso é a causa não, o sintoma. Isso é procurar onde tem luz. E a gente precisa procurar algo que está escuro às vezes. Não está tão visível, não está claro que é a causa.
E aí hoje então, ao invés de ficar falando a doença X é autoimune, tem tratamento para a doença Y que é autoimune? Não. Eu vou falar um combo para vocês, na qual vocês vão entender que todas as doenças autoimunes, elas têm uma única causa responsável: o nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida. E aí então, quando nós temos a consciência disso e mudamos, nós conseguimos então fazer com que ela fique remida. Ou seja, ela vai estar lá, mas ela não vai desenvolver os sintomas tão agressivos. E aí eu quero falar para você, quando você dá uma medicação para a pessoa, é como se você tivesse 3 taxinhas que você pisou sobre essas taxinhas, 2 taxinhas que seja, e você tirou uma. Vai aliviar a sua dor? Às vezes essa uma taxinha que você tirou foi com um analgésico, realmente a dor passou. Mas se os outros desconfortos da doença não vão aliviar, então você vai continuar sofrendo. Não ter dor não significa que quem tem fibromialgia está bem, porque tem uma tendência à depressão, à ansiedade, a intestino ruim, ao sono ruim, a dificuldade de gerenciar a emoção. E isso é comum às doenças autoimunes. Então, quando nós estamos falando de tratamento com base no estilo de vida, nós precisamos entender que é muito gratificante quando você começa a tratar a pessoa e ela fala assim: olha, eu emagreci, o meu intestino está funcionando melhor, olha a minha pele como está boa. E realmente o sintoma que eu tinha, que era o inchaço ou a dor ou a limitação, porque às vezes a pessoa passa a não conseguir pegar um objeto, isso está também passando, porque, gente, a saúde, ela vai a cavalo, mas ela volta a pé, ela volta bem devagar. Então nós precisamos ter um ambiente propício para que essas abordagens que a gente usa, seja medicamentos, seja terapias como a ozonoterapia, suplementos, elas tenham ambiência. E aí então, eu queria falar para vocês, eu gostaria de ser como é o modelo canadense de saúde. Deixa eu colocar, senão meu celular vai cair. No modelo canadense de saúde, o profissional de saúde ganha para manutenção da saúde das pessoas e não para tratar uma doença. Então ele vai lá explicar como que a pessoa se mantém saudável. Pesa essa pessoa, pega esse peso dele, multiplica pelo quilo de peso para saber quanto de água que ele vai tomar. E aí então eu queria começar por aí, como tratar doenças autoimunes. Lembre-se, quem tem é mais fácil entender, mas como eu tenho um grupo aqui que é misto, eu vou começar pela base. Então pensa lá que nós temos o nosso sistema de defesa. Ele é composto por linhagens de defesa. Nós temos a primeira linhagem, que são células, e a segunda linhagem, que são moléculas, são as nossas proteínas de defesa, chamada anticorpos ou imunoglobulinas. Nesta primeira forma de defesa, as nossas células, elas têm como se fossem capacidade de atrair ou emitir sinais químicos. Esses sinais químicos são agentes que causam uma certa instabilidade, que é a inflamação. A princípio, a gente pensa que a inflamação é algo ruim. E essa visão distorcida faz com que nós tenhamos sempre um medo de começar um processo inflamatório e começamos logo a tomar uma medicação. Sendo que as medicações anti-inflamatórias vão abafar o fogo, porque a inflamação vai perpetuar. Só que o benefício que a inflamação tem, que é justamente mandar as células para nos defender, seja de um micro-organismo ou uma toxina, lembrando que o nosso corpo ele não é muito hábil para nos defender de toxina, mas ele consegue.
ele tem outros desdobramentos, que são as vias de detoxificação. Mas na defesa, a defesa foi mais preparada para a invasão de um ser vivo, de um micro-organismo, de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. E aí, então, quando a gente toma uma medicação para inibir a febre, para diminuir a inflamação, nós estamos atrapalhando o corpo de fazer essa primeira defesa com eficiência. Porque ela é tão eficiente que quando ela não dá conta, ela manda um sinal químico. A gente chama isso de quimiotaxia. Então, táxi, hoje em dia a gente usa muito Uber, mas antes a gente usava bastante táxi. Táxi não é o que leva e traz? Então, existem moléculas que levam e trazem, são mensageiros, informações. Vem defender, para a defesa, reorganiza tudo, limpa. E aí, então, o problema é que, muitas vezes, por um estilo de vida que não é propício para a saúde, faltando, por exemplo, água, porque das formas melhores que o corpo tem de detoxificar é diluir. Então, quando nós temos uma roupa muito suja para lavar, nós geralmente colocamos a máquina num nível alto de água, não é assim? A gente não vai lá colocar um pouco de água, porque senão pode o quê? Não lavar a roupa ou outra, estragar, danificar as engrenagens, as peças da máquina. Nós temos todo o cuidado de colocar a quantidade de água suficiente para limpeza da nossa roupa, para lavar a vasilha, usar a quantidade de água adequada. Mas e o nosso organismo? A casa que nós moramos 24 horas. Tem pessoas que passam o dia todinho, gente, tomando um copo de água. Como que essa pessoa acredita que a saúde dela vai ser otimizada? É uma situação que eu não entendo. Ai, Lu, eu não gosto de água. Ei, a princípio, o seu organismo ele vai ter dificuldade. Você está tão intoxicada que quando você coloca um pouco mais de água no seu corpo, você tem náusea. Então, se você que está aqui é uma pessoa que tem uma doença autoimune, precisa colocar em ordem a questão de beber mais água. E não é assim, eu bebo mais água, não, nem sei quanto que é. Não, você vai pesar e vai multiplicar por 30, 40 ou até 50, dependendo da situação, ml. Então, se você tem ali 50 quilos vezes 50, 2,5 kg. Mas se você tem 50 quilos e você está no início e você não vai aguentar beber 50 ml, faça aquilo que é o mínimo mesmo. Melhor feito do que perfeito. Multiplique por 30. 1,5 litro, suficiente, excelente. E aí então, pessoal, a doença autoimune é quando esta defesa que eu falei com vocês, então nós temos a primeira linha de defesa, que são células, são soldados. A segunda linha de defesa são proteínas, são armas de mira. Quando nós temos toxinas em excesso, micro-organismos que não são debelados, ou seja, nós não temos a capacidade de findar aquela infecção, aquela infestação, o nosso corpo, que é um diplomata. O que é um diplomata em um país? É aquele que apazigua as guerras. Mas o nosso sistema de defesa é um diplomata. Acontece que ele começa a receber tanta coisa para dar conta. Você já ficou naqueles dias onde você tinha muito serviço para dar conta e que no final do dia você está agressivo, está falando alto, está irritado, não tem paciência mais com ninguém? Então, o nosso sistema de defesa mais ou menos acontece isso com ele. E as toxinas são diversas. Então, assim, é um prazer de quem é o terapeuta promover uma terapia que vai trazer resultado para o paciente. Mas eu vou te dar uma ideia, você que me segue, que não é profissional, mas você que é profissional também. Não existe uma terapêutica por mais tecnológica ou por mais natural e com resultados que seja. Por exemplo, eu trabalho aqui com ozonioterapia, uma terapêutica natural, com suplementação de minerais, vitaminas, nutracêuticos, com plantas medicinais. Não existe esta senhora terapêutica que dê conta de um organismo inflamado.
Então, quando nós colocamos uma semente, nós precisamos de uma boa terra, nós precisamos de adubar de vez em quando, nós precisamos aguar de tempos em tempos, nós precisamos podar, precisamos de luz, seja direta ou indireta, depende da planta. E você acha que um organismo onde a pessoa não bebe água, não se alimenta de vegetais que tenham fitonutrientes, que tenham compostos químicos, bioquímicos que vão otimizar e vão regular de uma forma dinâmica, vão equilibrar as reações químicas. Eu estou acompanhando uma senhora em domicílio e 82 anos, duas feridas, uma em cada perna, sendo que na perna direita é uma ferida de mais ou menos 10 por 7, 10 de comprimento por 7 de largura. E a outra na perna esquerda é bem pequena, mas ela forma como se fosse uma cavernotomia. Ela tem uma cratera pequena, mas aquilo ali está com dificuldade de cicatrizar pela idade, a princípio. Mas deixa eu falar para vocês que eu tenho idosos que eu acompanho aqui, que a pele é maravilhosa. O que faltava naquela alimentação, eu percebi de cara. Eles não comiam nada de salada. Então, como é difícil... O vídeo parou. Pessoal, vocês estão me vendo ainda? Vocês estão me vendo? Alguém fala comigo aqui? Estão me vendo ainda? Sim? Ok, então vou continuar. Então, o que eu percebi? Comiam uma quantidade grandíssima, comiam porque eu mudei a alimentação do casal. Tem uma moça que trabalha lá para limpar e para fazer comida. Eu fiz então uma orientação para que inserisse os sucos de vegetais, porque é difícil conseguir mudar agora, nessa idade, 82 e 83 anos, uma rotina drasticamente, colocar eles para sentar, comer um prato de salada. Então eu falo assim que tem a salada no copo, que são sucos de vegetais ou sucos da cura. Quem me segue, quem é meu paciente, quem é meu aluno, quem comprou algum dos meus livros, sabe que eu faço o tratamento a partir dos sucos de vegetais. Mas não é só isso. Gente, o ser humano é extremamente complexo para a gente poder limitar qualquer que seja a terapia e dar resultados. Precisa de ter essa responsabilidade do paciente. E eu sentei com ela, com a senhorinha, 82 anos, extremamente lúcida, graças a Deus, bem fácil de compreensão, não tem perda auditiva, e expliquei. A senhora vai precisar comer desta forma. Aí eu mostrei como que era o modelo do prato. Vegetais, arrozinho e feijão, carninha. Eu coloquei, sabe o que para ela comer? Banana verde, como se fosse um ensopado na carne. Por quê? Falar assim, vai ser muito bom para a senhora a farinha de banana verde, biomassa de banana verde. Ela vai falar, hein? Não entra. Hoje, na forma que tudo passou na vida dela, uma biomassa de banana. Mas por que eu tenho que fazer uma biomassa de banana? Não vai colocar a carne na panela de pressão? Eu vou cortar a banana verde e jogar ali. Vocês já comeram, gente? É igualzinho comer aipim. É a mesma coisa que você está comendo um inhame. Banana verde ensopada na carne, na pressão. E ali tem biomassa de banana verde. Então eu penso para o paciente. Eu levei para ela também. Olha bem, a ferida que ela tem é uma ferida por autoimunidade. Ela tem uma pele sensível. O corpo dela todo tem feridas. E aquela ferida piorou por uma agressão externa. Mas ela já tem uma pele muito comprometida. Ela tem uma dermatite. E aí então, eu falei da importância de beber água. Falei da importância dos vegetais crus. Sejam eles na forma de salada, na forma de suco. Coloquei para ela um suplemento de aminoácidos essenciais,
que ela está conseguindo comer, o intestino dela já está funcionando. Usei ozonioterapia, estou usando tinturas, algumas tinturas com ela, uma tintura para dor durante o dia, que é uma sinergia de 3 tinturas, uma sinergia para a noite, para ela dormir melhor, porque ela dormia a noite toda, mas acordava cansada. E eu tô falando num caso específico, mas eu queria que vocês tirassem da cabeça de vocês que a doença precisa ter nome. Quem começou a nomear a doença foi do século passado, metade do século passado para cá. E eu vou falar para vocês, tinha uma intenção por trás que não é uma intenção bondosa, uma intenção maliciosa, que era fazer com que todas as terapias naturais ou outras terapias que são consideradas coadjuvantes, como homeopatia, plantas medicinais, ozonioterapia, terapia vibracional, a responsabilidade por uma alimentação, de colocar aquilo ali como uma prática de saúde, a mudança de pensamento, mindset, ou seja, você saber entender que a gente passa por dificuldades na vida, mas a vida precisa ser vivida e sentida, inclusive as dores. As nossas dores devem ser para nos fazer crescer, devemos chorar, mas devemos dar um limite para o tempo dessa dor. Mas as pessoas colocam como se você precisasse sofrer, carregar aquilo para todos os lados. E não é, existe aí as terapias, como a psicologia, a psicoterapia, que nos ajuda a entender o processo de melhorar com a dor e não continuar sofrendo com aquilo ali. E aí, quem tem doença autoimune, como eu falei no início aqui, e talvez você não chegou, o nosso organismo, ele tem uma defesa contra. Ele fica exagerado, ele fica sem limites e ele não mais agora ataca aquilo que é a toxina, aquilo que é o micro-organismo, aquilo que veio para danificar o corpo, mas ele começa a ficar muito agitado. Ao invés de ser um diplomata, ele se torna um bélico, um guerreiro que sai atirando para todo lado. E aí então vai uma tireoidite de Hashimoto, vai o pâncreas, diabetes tipo 2, diabetes tipo 3, que já é mental, não é? Que o Alzheimer é considerado uma doença autoimune. Vai aí uma dermatite, vai aí uma fibromialgia, vai aí uma endometriose. E essas doenças é uma lista infindável de doenças. E esta lista infindável de doenças, nós precisamos entender que elas podem ser sanadas ao ponto de não desenvolver mais os sintomas. Nós vamos ter sempre esta facilidade de voltar a adoecer. Nós precisamos estar vigilantes, atentos, dando ao corpo um terreno biológico propício à saúde e não ao adoecimento. Mas nós precisamos rever o que a gente está fazendo, fazer um scanner. Eu estou bebendo água, eu estou fazendo atividade física, eu estou comendo vegetais, eu estou dando conta de não consumir tanto açúcar. Olha bem, a vitamina C, ela é um agente importantíssimo na nossa defesa. Ela regula a nossa defesa, ela é um cofator na parte de detoxificação, ela é um regulador de cortisol. Quando o cortisol está alto, a vitamina C, ela nos ajuda. Mas, Rogério, deixa, eu tenho um objeto aqui. Você pode pegar ali o oxímetro de pulso, ver se você encontra ele. Eu acho que ele está dentro dessa caixinha cinza aqui. Mas veja bem, nós temos aqui como se fosse uma área lá na nossa célula onde a vitamina C se encaixa, ok? Acontece, eu gosto de usar o oxímetro porque ele tem, aqui olha, ele me ajuda bastante. Então a gente tem uma área de encaixe da vitamina C para ela entrar e começar a fazer todas as maravilhas. A vitamina C ajuda na reposição de colágeno, ajudando a pele,
desde a parte da beleza até o fechamento de feridas e compondo nossas articulações, os nossos ossos. A vitamina C, ela é cofator na fase de detoxificação, onde o citocromo P450 precisa dela para poder fazer seu efeito. A vitamina C regula o cortisol. A vitamina C... Nossa, gente, se a gente pudesse fazer... Vou fazer uma live só sobre vitaminas e vou falar da vitamina C. Então, o que eu falo para vocês? Isso aqui é a vitamina C. Aqui é o sítio de ligação na célula. Ela entrou, ela começa a fazer a maravilha dela. Mas nós temos aqui açúcar, carboidrato refinado, carboidrato do bem, mas em excesso. Você come, isso vira glicose e entra na célula. A vitamina C quer entrar. Ela entra? Sim ou não, gente? Ela entra? Tem 6 pessoas aqui. Fala pra mim, tá entrando? Não tá. E aí? Olha, danou-se. Então, quando eu não tenho uma alimentação natural, quando eu não sei por onde começar uma suplementação, as doenças autoimunes são muito piores. Então, quando eu pensei em falar de doenças autoimunes aqui, muitas pessoas talvez pensaram assim: ah, Luciane vai falar doença X, Y. Não tenho nenhuma intenção de falar. Porque a causa delas, a raiz... Eu tenho uma arvorezinha. Ela é a árvore os dons do Espírito. O dom do Espírito, né? Porque é o fruto de uma árvore. Esta árvore ali, ela tem uma raiz. A raiz é o quê? A comunhão com Deus. Então as doenças autoimunes, elas têm os seus frutos. E esses frutos são diversas doenças. Essas diversas doenças têm uma única raiz. Está ligado ao que a gente come de alimentos inflamatórios. Está ligado à falta de hidratação corporal. Está ligado à falta de uso de plantas medicinais como recurso terapêutico. Está ligado à falta de autocuidado por não ter conhecimento suficiente sobre sua doença. Está ligado a deixar o exercício físico para trás só porque eu não penso em emagrecer, sendo que o exercício físico não é apenas para o emagrecimento. Ele aumenta o número de mitocôndrias em até 8 vezes. As mitocôndrias nos dão energia, e se tem uma coisa que as pessoas que têm doença autoimune têm, é baixa de energia. Então, o que eu vim falar para vocês hoje é: se atentem para a necessidade do autocuidado. Conheçam a doença, ok, o nome da doença, mas saibam quais as estratégias que vão fazer a diferença. Algumas pessoas fizeram algumas falas aqui. Deixa eu ver se foi perguntando. Só um instante, pessoal. Teve uma pergunta aqui, se eu não me engano. Não, foi o Rogério que colocou. Eu estou com líquen e escleroso. Então, o nome da doença, Cida, olha, a outra Cida tem Sjögren, síndrome de Sjögren. A Paloma tem lúpus. Eu tenho fibromialgia. Não importa. Não importa. Todas essas doenças são frutos de uma mesma árvore e a raiz está principalmente naquilo que a gente come. E aí esse livro aqui, de Tom O'Brien, ele fala sobre 2 alimentos principais, 3 alimentos principais, que são precipitadores da piora das doenças autoimunes: glúten, lácteos, ou seja, leite e derivados, não importa se tem ou não lactose, e ainda açúcar. E eu colocaria para você mais um: os ultraprocessados, que são aqueles industrializados, que eles têm várias etapas de industrialização. E aí, então, quando nós temos esta chance de saber disso, basta agora pensar: o que eu posso fazer? Primeira coisa que você pode fazer é repensar o que você tem colocado no seu prato. Há uma monotonia de alimentos à base de trigo, leite e açúcar. Nós não vamos ficar para o resto da nossa vida sem ingerir isso,
mas também não é certo que de segunda a segunda a pessoa coma isso em todas as refeições. Então, voltemos ao natural. No seu café da manhã, por que não ovos, uma fruta ou uma fécula? No seu almoço, por que não começar pela salada? E aí depois, ao invés de colocar macarrão com polenta, com arroz, escolha um carboidrato. Preferencialmente, dê um tempo no trigo, que você vai ver como que a sua saúde vai melhorar uns 21 dias. Depois você volta, mas não volta todos os dias mais. Sábio era Silvio Santos, né? Era, não é? Que ele falava bem assim: hoje é domingo, dia de macarronada e de galinha, de frango. Então, gente, tem coisas que não é para comer todos os dias. E as pessoas estão comendo trigo no café da manhã, no lanchinho, no almoço. E é uma começão. Outra coisa, da onde que nós precisamos comer tanto, sendo que a gente faz tudo praticamente com controle remoto na mão, sentado. Então precisamos repensar esta estratégia alimentar. O café da tarde, por que não fazer uma crepioca ou tomar um suco verde, vermelho, amarelo? Você precisa de ter ideias para fazer o seu suco? Dá uma passadinha aqui, procura suco da cura. Tem várias receitas. Na verdade, eu sempre deixo uma receita que você pensa a estratégia toda para mudar cada dia, para fazer diferente. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, muito, muito, muito. É necessário ver as doses de vitaminas. Quem tem doença autoimune tem essa dificuldade com certos alimentos. Precisa beber água, fazer atividade física e precisa suplementar. E a suplementação para as doenças autoimunes são muito parecidas. Geralmente são vitaminas A, D, K. Algumas vezes a C também entra bastante, vitamina E em outros casos. O ômega 3, ele é excelente para todos os casos de deficiência dessa defesa, para regular essa defesa, inclusive. Porque hoje a alimentação está muito rica em ômega 6 e o ômega 6 ele tem um potencial inflamatório, então ele nos ajuda na defesa, mas ele teria que ser a proporção 1:4, ou seja, 1 de ômega 6 para 4 de ômega 3, só que nós estamos 1:20, 1 de ômega 3 para 20 de ômega 6, olha que tanto inflamatório que é. Se você colocar a hashtag suco que cura, suco da cura, você acha, mas terminando aqui a live, eu vou fazer uma publicação, tá bom? Então acompanha aqui. E esses sucos, gente, eles são o quê? Eles são combinados de vegetais. Tem folha, fruta, tempero, legume, limão com casca. E aí então ele vai te oferecer fitonutrientes para regular o seu metabolismo. Lembrando que lá, quando eu expliquei o que era doença autoimune, eu disse para você que a sua defesa está desregulada. Quando a gente regula o metabolismo, que é a reação, é o conjunto das reações químicas que acontecem no nosso corpo, nós regulamos também a nossa defesa. Professora! Minha professora querida, linda, maravilhosa. A professora, gente, professora Jeane Nogueira, começa a seguir agora, tá? Professora de fitoterapia clínica. Muito, muito, muito especial ela está aqui com a gente. E muitos desses ensinamentos que a professora passa, o suchá. Vocês veem que eu posto o suchá direto aqui. Eu aprendi com a professora Jeane. Então, assim, eu agradeço aos meus mestres por ter me dado ferramentas. Mas como eu falei, sendo eu uma pessoa que tem uma doença autoimune e ela está remida, eu sei a importância que é minha com as minhas escolhas. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tomei o suplemento com, vamos dizer, quem tem fibromialgia é comum nos suplementos fitoterápicos ter canela de velho, ter erva baleira, ou então à noite ter um mulungu com uma valeriana ou com uma passiflora. É comum ter esses combinados nas fórmulas fitoterápicas de quem tem fibromialgia. E a pessoa toma e fala que não fez efeito algum. Não fez efeito algum porque nem beber água bebe. Como é que esse concentrado de fitonutrientes vai chegar até a sua célula? Outra tá comendo um monte de coisa, igual eu falei pra você, o açúcar atrapalha a vitamina C de entrar. Você acha que só tem o açúcar de veneno na sua alimentação?
uma alimentação rica em alimentos inflamatórios, olha, o trigo ele é tão danoso. Vou explicar para vocês o processo, por que quem tem doença autoimune deveria esquecer trigo da vida. Vai comer só num dia de festa e olhe lá. Preferível até pensar duas vezes. O trigo ele tem algumas proteínas. Uma delas é a gliadina. A gliadina, ela é um rala-tripa. Falar igual a doutora Altieri Machado, ela fala que é um rala-tripa. A gliadina, ela vai até os nossos enterócitos, que são as células do intestino, que são bem ligadinhas, são justapostas, e faz uma irritação local que elas se afastam. E aí aquilo que era para ir para a excreta, virar fezes, tem a oportunidade de entrar e ir para a circulação. Então nós aumentamos e muito as toxinas. Só que não para por aí. A gliadina tem uma composição química que lembra a composição química das membranas da nossa tireoide. E uma vez que a tireoide não funciona, gente, toda a cascata hormonal vai estar comprometida. E nós somos os nossos hormônios. E a professora Jane dá um curso lá para melhorar as questões da menopausa. E uma das coisas que a gente vê lá são fito-hormônios, para poder substituir aquela função nossa que está em déficit. Mas os nossos hormônios e esses fito-hormônios, eles não terão sítio de ação se a tireoide não estiver bem, porque ela é a gerente. Nós temos lá uma diretora, né, que é a hipófise, e a gente tem uma gerente que é a nossa tireoide. Precisamos então ter essa otimização do metabolismo. Otimizando o metabolismo, nós vamos ter uma otimização da nossa defesa. Então, rever os alimentos, colocar alimentos anti-inflamatórios pode ser, olha, os temperos são altamente antioxidantes e anti-inflamatórios. O que é antioxidante, Luciene? O antioxidante é aquele que evita o envelhecimento, evita o enferrujamento. Nós ficamos enferrujados com o tempo. É a reação que o oxigênio livre tem com as nossas células, impedindo que ela tenha sua função biológica preservada, que as proteínas tenham sua função biológica preservada, o colágeno vai embora. E, gente, 20% do nosso peso corporal é de colágeno. E se você tem uma alimentação inflamatória, você vai atrapalhar o depósito de colágeno onde precisa. Seja na pele para ter uma pele apresentável, seja nas articulações, seja para fechar uma ferida. Ok? Então nós precisamos ter essa responsabilidade de não só tirar um alimento que nos inflama, mas colocar alimentos com propriedades anti-inflamatórias. Os chás são excelentes, mas eu falo o seguinte: você pode até ferver a água do seu arroz do jantar com mulungu. Você vai comer o arroz e já vai dormir. Tem estratégia para tudo, gente. Tem estratégia para tudo. O negócio é que as pessoas pararam de promover o autocuidado. Transferiram a responsabilidade para o terapeuta, para o medicamento, para a picadinha mágica. E se cuidar mesmo, que é importante, não tem feito. E como eu falei, esse livro que eu amo, que é Fuja da Farmácia, ele ensina a partir da alimentação várias estratégias. E então eu queria reforçar para você, para ter um sucesso no tratamento, seja qual for que você elegeu. O seu tratamento é com corticoide? Eu sei que tem pessoas que vão querer ir para a alopatia. Ok, não sou contra a alopatia. Você elegeu fitoterápico? Você elegeu ozonioterapia? Você elegeu suplementação? Ou não, você acredita em tudo e está fazendo o tratamento completo, com alopatia, com fitoterápico, com suplemento, com ozonioterapia. Não esqueça da mudança de estilo de vida. Aqui nesse outro livro diz que a melhor estratégia de saúde é o garfo. E é verdade. Quando você começar a selecionar melhor os seus alimentos, você vai ver. E como que é selecionar melhor o alimento? Não é comprar nada fit, não. Comprar esses biscoitinhos caros que só vai te inflamar. É voltar para o natural, gente.
A gente não vai ficar o resto da vida só comendo natural, porque nós vivemos num mundo de ofertas. Eu moro numa cidade altamente turística, um café em cada esquina, bolo colorido com aqueles venenos todos, porque é aquele, para mim, que além da fibromialgia, tenho dermatite desde os 3 meses de idade, qualquer corante acaba com a minha pele. E todo mundo fala que eu tenho uma pele muito boa, que eu tenho uma mão muito boa. Tenho 50 anos. Será por quê? Porque eu, desde a minha infância, eu não posso comer nada que tem corante desses artificiais. Então foi bom pra mim. Me deu uma preservada, me colocou um pouquinho no formol. Mas as pessoas não estão nem aí, comem as coisas com corante, com conservante, com acidulante, com todos os venenos industrializados possíveis, sem se preocupar com o dia de amanhã. Se fosse a pele somente, não é. São cancerígenos. E se fosse a doença autoimune apenas, não é. São precipitadores de doenças graves mentais. Tem muitas pessoas com crise de a mente fraca, parece que tem uma névoa mental, esquecimento, sem concentração, irritadiças, que estão intoxicadas pelo alimento. E não estão colocando os detox. Água, principal detox. Segundo, vegetais, seja na forma de suco, seja na forma de salada. Se você voltar aqui, eu fiz uma postagem na hora do almoço. Primeira salada. Se não tem como comer a primeira salada, coloca a salada no prato e come tudo junto. Não tem problema, mas tem que ter salada. 50% do nosso prato tem que ser de vegetais. Preferencialmente crus, mas pode ser entre crus e cozidos no vapor, ou outra forma que não seja, pelo amor de Deus, air fry. As pessoas elegeram um salvador, como se a air fry fosse fazer saúde para você. Ela forma compostos de glicação avançada. Isso é oxidante, oxidante, oxidante. Ah, mas pelo menos eu saí da fritura. Ei, você está se enganando. Você está se enganando. É preferível que você de vez em quando frite alguma coisa do que ficar usando todos os dias, no café da manhã, almoço, jantar, coisas feitas na air fry. Tira um dia para pesquisar. A gente não tem tempo aqui para falar não, mas sobre produtos avançados de glicação. Isso envelhece, isso adoece, isso inflama. Tá certo? Tem algumas pessoas pedindo para falar. Deixa eu ver aqui. A Maria Del Rio quer entrar aqui ouvindo e falando. Viu, mãe? É verdade. Cida, você vai entrar? Maria Del Rio é a Aparecida. Uma das primeiras pacientes que eu tive, né, Cida? Cida, você tá no escuro? Eu estou. Ei, então, você não quer aparecer que você tá de bobs igual Dona Florinda? Sim. Cida, ela é minha paciente do Método RIA desde 2019, não é, Cida? Sim. E o mais legal foi que eu não te consultei, consultei seu pai e você pegou tudo lá. Não Verdade. Foi maravilhoso, né? Nessa caminhada de alguns anos, estamos aqui, né? Elegendo o nosso método RIA. Ai, que linda! E por que a Cida está falando do método? Porque, na verdade, seja a terapia que você estiver fazendo, medicamentosa, com ozonioterapia, com plantas medicinais maravilhosas, com a suplementação, com homeopatia, seja qual for a terapia que você está cuidando da sua, daquela doença, da sua não, da doença que você está desenvolvendo. Nós não temos doença, gente. Deus nos criou para ser saudáveis, não é? Mas essa doença chegou até nós, as nossas células têm DNA alterado, nós temos uma propensão maior do que as outras pessoas, e nós temos um tratamento medicamentoso, um tratamento com plantas medicinais, um tratamento com ozônio, não importa o que você está fazendo de tratamento. O primeiro tratamento é o autocuidado. E aí o meu método, que é o método da reprogramação integral para o autocuidado, conta para eles aí, Cida, o que esse método faz a gente fazer? Exatamente, você cuidar, né, da sua saúde para você não cuidar da doença depois. Eu tenho síndrome de Sjögren, mas no momento eu tenho vivido sem dor, né? Olha que linda!
Apesar de ainda ter que voltar na reumatologista e tudo, né? Sim, Tem que remir isso aí de uma vez. Mas eu tô ouvindo essa live aqui, sabe, que eu tô assim tão entusiasmada que eu realmente eu tenho que melhorar. Agora eu vou ter mais um pouquinho de tempo. Eu tenho que realmente ficar só com o nosso método mesmo. Não tem. Isso é a melhor opção, né? Nós ficarmos realmente com o nosso tratamento natural. É isso aí. eu vou te dar assim uma informação que você guarde no seu coração, tá, Cida? A partir do momento que você pensa pela manhã, eu vou prestar atenção no que eu como, eu vou ter o exercício físico que não precisa ser em academia, gente. Você pode fazer ao ar livre dentro da sua casa, mas o exercício físico eu vou fazer porque ele vai aumentar as minhas mitocôndrias. As minhas mitocôndrias vai fornecer energia para o meu corpo. O meu corpo com energia suficiente não vai ficar agressivo, porque o nosso corpo é agressivo, ele está agressivo. Por que ele está agressivo? Porque ele está trabalhando muito. Eu conto uma história, Cida, que é assim. Quando eu mudei para Domingos Martins, vocês acompanharam essa parte das minhas mudanças. Eu morava numa kitnet. Dessa kitnet, eu fui para uma casa de 3 quartos. Dessa casa de 3 quartos, eu fui para uma de 3 quartos com um quintal gigante. E a moça que limpava a primeira casa é a mesma que limpava a segunda, a terceira. Só que quando ela era a primeira casa, ela limpava com 2 horas. A segunda casa, ela limpava com 4. A terceira casa, ela tem que ir 2 vezes na semana. Ela mudou? Não, eu aumentei a demanda para ela, não foi? Então, quando a gente começa a prestar atenção no que a gente está colocando no prato, que pode aumentar a demanda do nosso corpo, a água que está faltando para diluir, o exercício físico que vai fazer a gente transpirar, tirando toxinas e aumentar também as mitocôndrias, a gestão das emoções, porque ninguém controla, gente. A emoção veio, chora, chora mesmo, pode chorar, tá? Eu deixo. Mas não deixa isso virar um ciclo vicioso. Você tem que falar assim, chorei, isso está no passado ou isso está agora, mas eu não tenho solução agora, eu vou procurar uma solução mais breve possível, mas eu vou viver. Se eu ficar em prol só da minha tristeza, só do meu problema, eu não vou viver. E se eu me apego ao problema, aí que o meu corpo vai ficar agressivo contra mim mesmo. Porque é assim, olha, todo mundo pensa que sentimento é uma coisa como se fosse um Wi-Fi, uma coisa que não existe, que você não, é uma energia. Mas a energia também, ela se materializa. A energia se materializa, a energia do nosso corpo se materializa, a energia elétrica se materializa, a energia eletromagnética se materializa. Então, quando você não consegue gerenciar as emoções, essa emoção vai liberar substância química, o corpo vai precisar limpar essa substância química, vai gastar o seu magnésio, vai gastar a progesterona, vai gastar, então gasta mineral, gasta vitamina, vai gastar vitamina C, gasta proteína, vai gastar as nossas proteínas. Então vai ser um ciclo vicioso de mente e corpo doente. Então, você falou, vamos voltar para o nosso método RIA, vamos voltar. E voltar assim, olha, de vez. E dar a oportunidade de sair uma vez ou outra, para comer uma besteirinha aqui, outra ali, mas no outro dia já está no detox, não é? Isso aí. Fazer para si a responsabilidade de usar as plantas, de usar os suplementos. Então, vamos aqui rever alguns suplementos que é importante para quem tem doenças autoimunes. Vitaminas, entre elas D, K, A, E, C, depende. Eu não posso falar aqui qual, não posso. Se eu falar aqui qual, por quê? Dependendo da doença autoimune, a vitamina E é excelente. Dependendo da outra doença autoimune, é a vitamina A que é excelente. A D, ela é meio que um consenso. A vitamina D e a vitamina C, ela é meio que um consenso. É como se fosse assim, quase todos que têm doenças autoimunes vão precisar tomar essas duas. Ômega 3 é um consenso, ômega 3. E existem suplementos para melhorar a energia, suplementos fitoterápicos para melhorar a dor, para regular o intestino, mas a melhor forma de regular o intestino ainda é comer de uma forma saudável.
E o intestino é a nossa pele pelo lado de dentro. Se a gente tiver com o intestino saudável, a nossa pele do lado de fora vai ficar boa também, porque quem tem doença autoimune, a gente tem uma tendência a um envelhecimento precoce. Eu tenho hoje 50 anos, mas as minhas fotos de quando a doença não estava remida, quando ela estava intensa, eu tinha um aspecto mais envelhecido. Ai, Lu, você aplica ozônio na cara? Nada. Eu aplico, é uma comida saudável. É um exercício que eu faço, é um suplemento que eu tomo, é a água que eu bebo um pouquinho de peso, não é? É o meu café que está batizado, eu falo que o meu café é batizado. Eu fervo água com cravo, canela, anis. Você faz assim ainda, Cida? Eu saborizo a água, aprendi e não gosto mais de tomar água pura. Tudo com Show. sabor. Massa, eu Aprendi. gostei muito. Gostei, aprendi isso aí, entrou na cabeça e inculcou, não é, Cida? Isso E é entrou, isso que eu legal. quero que as pessoas também façam. Inculquem esse O conhecimento. suco vermelho, os sucos amarelos. Até hoje, Perfeito. ainda com meu pai, tá, né, que ele tem Parkinson, então eu faço isso e funciona, né? Funciona o intestino, Ótimo. baixa a pressão. É muito bom. Gente, Olha, vamos voltar. hoje, a pastora Idalina, que está lá no grupo das mulheres, que eu tenho um grupo de desafio 21 dias agora funcionando. Eu falei, a Valdilene falou assim, professora, eu fiz a salada de chuchu. Eu falei assim, olha, só cuidado, hein, se a sua pressão for baixa, ela controla a pressão e ela tem uma leve ação ansiolítica. Aí a pastora Italiana, meu Deus, oh glória, nesse grupo a gente aprende muita coisa. É Então, verdade. assim, na salada, eu falei que eu ia ensinar aqui, inclusive, uma salada que cura. Então, eu quero que vocês peguem agora caneta e Sim. papel, porque o mesmo ingrediente que você põe na salada, você põe no suco verde, ok? Que às vezes é vermelho, igual a Cida falou, às vezes é amarelo. Então, não é que eu vou falar assim, põe beterraba, põe isso, aquilo, outro. Não, eu vou falar para vocês os 5 elementos que entram na salada e que entra no suco. Então, folha. Diversifique a folha. As pessoas têm o hábito de fazer suco verde e colocar couve, 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 no monotonia. Não, coloca couve uma vez, coloca agrião depois. Outra vez você coloca rúcula, folha do brócolis, folha da cenoura, folha da beterraba. Tem lugar que a gente consegue comprar a folha da beterraba, não é? Então faz um rodízio entre as folhas comestíveis. Ah, professora, eu vou colocar alface, só se for o suco à noite. O alface baixa a pressão bastante, dá sono, gente. Então não é uma boa fazer com alface durante o dia. Se for o suco da noite, pode. Então, folha. Guardaram? Primeiro, folha. Primeiro não, a ordem não importa. Lavar bem, cortar, colocar no liquidificador. Outro, uma fruta. Essa fruta pode ser melão, pode ser laranja, pode ser melancia, pode ser, deixa eu pensar aqui, uma outra fruta, maçã, abacaxi, qualquer fruta. Preferencialmente lavar bem e usar a casca e tudo. Ah, eu ouvi falar que a semente da maçã é tóxica. Esquece isso. Você vai colocar um pedacinho de maçã de nada ali, é só se você comesse umas 3 maçãs por dia, por dias, ok? Mas quer tirar, tira, tudo bem. Mas a casca e a polpa você deixa. Então, o melão com casca, semente, tudo. O melão a Oropronobis pode usar também, Cida. A outra Cida está aqui falando Oropronobis. Salada, Pode. incrível, Pode, comi salada. Pode, inclusive, usar, por exemplo, você tem pé de algodão, pode, de vez, colocar uma folhinha de algodão ali. Entendeu? Junto com a folha, junto com a folha que a gente colocaria na salada, no suco verde, eu de vez em quando vou lá e pego uma folha de algodão, outras vezes eu pego uma folha de amora, outras vezes eu pego uma folha de abacate. Quando Eu tenho fruta, abacate, manga, amora. então, eu peço sempre para pegar as folhas mais jovens, mais tenras, tá? E menos folhas possíveis, tá? Eu coloco até um dedinho da folha de mamão, às vezes, um dedinho da folha de mamão. Mas eu prefiro que quando essas coisas mais diferentes, você aguarde numa consulta eu te indicar a quantidade, tá? Mas eu tô falando que é possível. E aí, uma outra coisa, Cida, além das folhas e a fruta, nós vamos colocar um tempero.
Pode ser salsinha, pode ser coentro, pode ser alecrim, pode ser orégano, pode ser manjericão, pode ser sálvia. Nós vamos colocar um temperinho, pode ser gengibre, pode ser cúrcuma, que é o açafrão. Nós vamos colocar um tempero. Eu tenho uma das minhas alunas, ela é doutora em fisiologia, a Thelma. Nós vamos fazer uma live em breve, porque a gente vai dar um curso, ela vai falar da parte de fisiologia e eu vou falar da aplicabilidade daquilo na ozonioterapia, na biorressonância. A Thelma colocou um dente de alho. E ela falou que não ficou o sabor. Uhum. Então pode colocar também, né? Pode ser um tempero, tá bom? Então já foi folha, fruta, tempero. Legume agora, hein, gente? Pode ser cenoura? Pode. Pode ser beterraba? Pode. Pode ser inhame? Pode. Só cuidado de não colocar casca no inhame, porque tem gente que irrita, né? A casca do inhame pode dar feridinhas na boca. Para a mulher, quando é saúde da mulher, eu peço para colocar um pedaço de inhame, porque tem diogenina, que é a base desses hormônios bioidênticos. Aí, mas pode variar, à noite pode colocar chuchu, porque você vai dormir melhor. Deixa eu pensar outra aqui que você pode colocar. Beterraba, nabo, rabanete. Coloca um pedacinho, gente, de um. Não é para colocar isso tudo. Uma vez eu coloquei entre parênteses, a menina falou, mas se eu colocar isso tudo, o meu liquidificador não vai aguentar. Claro que não, é para escolher um, ou coloca um, ou outro. É uma folha, um tipo de folha, um tipo de tempero, um tipo de fruta, um tipo de legume. E o quinto elemento? O quinto elemento é o limão com a casca. O limão com a casca. Você vai liquidificar, dependendo da fruta que você colocar. Por exemplo, na época de mexerica, tá chegando a época de mexerica. Eu tiro a casca quase toda e deixo só um pedacinho, porque a casca dos cítricos já tem a casca do limão. Elas têm uma tendência a amargar. Mas o que amarga pura, tá, gente? Mas você tem paladar infantil, não vai querer usar. Lembrando que as sementes também podem amargar. Mas eu já acostumei. Então, eu bato, a gente chama de mexerica, não é? As pessoas chamam de bergamota. Então, eu bato a mexerica, ela dá um caldo. Então, eu bato o melão, ele dá um caldo. E aí, eu vou jogando as outras coisas devagarzinho. Eu não coloco água. Eu tenho 4, 5 vídeos. Um dos vídeos, o mais longo deles, eu mostro como fazer sem colocar água. Porque aí você vai ter um sumo bem concentrado e aí você coa. Por que eu ensino coar? No livro que eu tenho, a minha biblioteca está lá na sala. Eu tenho uma cestinha de livros. O Mexerica adora, a professora gosta muito. Eu também amo. Professora, aqui na minha terra, onde eu moro, eu passo por vários mexericais. Vários. Cida, você já veio aqui em casa? Com Não. A Albertina? Não, marquei muitas vezes, já veio. Passa por várias plantações de mexerica. Pocã, mexeriquinha, mexerica média. Eu conheço. No meu sítio estraga, que a gente não tem como tirar. E lá é tudo orgânico, realmente. Elas estão lá nascendo sozinha. Dá caixas e caixas. Mas, quando eu tenho, então, passo pelo voal, eu gosto do voal. As pessoas têm o hábito de usar peneira, mas o voal eu vou espremo. Eu uso o resíduo para fazer água saborizada. Mas eu tiro o resíduo porque aquilo é fibra. E na maioria das vezes eu estou tratando alguém que precisa emagrecer. Ou são mulheres menopausadas. E na menopausa a gente tem uma tendência maior a ganho de peso. Então, excesso de fibra não é legal agora. Não é legal. Então, o que eu falo? Faz um amarradinho, coloca dentro da água e vai tomando aquela água que você vai fazer uma maceração. Você vai retirar mais fitoquímicos ainda na água. Melhor estratégia. E aí, então, esse é o do suco. E se fosse a salada, eu tiraria a fruta. Por mais que a gente fale assim, coma fruta, faça uma salada bonita, coloca fruta, não é... Para quem tem mais de 40 anos, não é interessante ter fruta na alimentação. Porque aquilo ali pode alterar o pH gástrico e você ter uma sensação de acidez aumentada. E não é. Na verdade, é o esfíncter que não fecha. Mas isso aí, eu tenho um outro vídeo aqui, como este, que eu explico melhor.
Depois, quem quiser saber mais sobre saúde gastrointestinal, me pede que eu encaminho, que lá eu explico direitinho. É melhor você colocar sementes oleaginosas para compor essa salada do que você ficar usando uma fruta. Ou então, um legume cru. Por exemplo, a abobrinha crua, o chuchu raladinho, um pouquinho de couve-flor crua, um pouquinho de... até o jiló, tem um vídeo aqui no canal que eu pego um jiló que não estava bom para cozinhar e faço um ceviche dele. E aí comer ele cru também, pode ser, tá? Meninas e rapazes, 22h05. Vocês fizeram perguntas? Fala para mim. Se vocês fizeram, vocês podem fazer de novo aqui agora? Faz de novo aqui. Quem já fez? Porque se eu ficar tentando puxar aqui, às vezes eu não encontro. Não tem pergunta aqui. Ainda não há perguntas nesse pontinho de interrogação. Prof, você adora jiló? Então eu vou te ensinar a fazer com jiló. Eu fiz o ceviche de jiló e de quiabo é igual. É só você cortar picadinho, colocar vinagre de maçã orgânico ou vinagre de banana. Eu ensino, inclusive, a fazer o vinagre de banana. Você já aprendeu comigo, não é, Cida? Cortar a banana bem madurinha, deixar lá 10, 15, 20 dias. Sim, ela vai dessorando. Ela tem propriedades muito mais eficientes do que o vinagre de maçã orgânico. Vinagre de banana orgânica. Tá, gente? Eu tô fazendo o meu. Eu coloquei anteontem. Fica uns 15 a 20 dias. E aí, essa misturinha, limão, azeite, vinagre, ela dá uma sinergia boa que vai fazer com que o nosso estômago tenha um nível de acidez suficiente para quebrar as proteínas e não ficar com mal-estar. Ítalo, meu amigo Ítalo, ele é aqui da cidade e tem o steakhouse, eu vou sempre lá. A gente sempre conversa sobre alimentação. Ítalo, deixa eu acenar para ele, se ele estiver por aí ainda. Meninos e meninas, então foi um prazer estar com vocês. Foi uma conversa. Eu quero voltar aqui para falar os detalhes do tratamento. Mas hoje foi a primeira aula. Eu acho que era melhor falar sobre as estratégias mais simples que existem para tratar a imunidade, a autoimunidade. Então, o que a gente pensou aqui? Diluir, bebendo água pelo quilo de peso. Colocar mais vegetais crus, porque eles têm bastante fitonutrientes, seja na forma de salada, seja na forma de sucos. Repensar os alimentos inflamatórios, então deixar o dia para comer o alimento inflamatório, o dia especial. Os outros dias nós vamos nos manter na luz, zen, comendo comidinha normal, arroz, feijão. Quem olhou minha postagem hoje tinha arroz, feijão, carne, legumezinhos cozidos e cru, não foi? Você viu, Cida? Oh, eu vi. Sim, então, claro. Eu como comidinha normal. Quando eu quero dar uma secadinha, eu faço um pouquinho, eu tiro um pouco arroz com feijão, eu fico só naquele modelo que eu falo Mercedes-Benz. 1/3 de vegetal cru, 1/3 de vegetal cozido e a proteína. Mas eu tô num peso legal, eu só quero diminuir a pança. A pancinha que tá aumentada. É o 50, 30, 20 que você fala? 50, 30, 20. Olha aí, Cida é realmente minha aluna. Cida, você arrebenta. E aí, gente, esse modelo de prato você come em qualquer lugar. Você come num buffet, você come num restaurante chique, você come em qualquer lugar, tá? E aí, com essa estratégia, coloca agora alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. Chás, temperos, plantas medicinais. Começa com o básico na planta medicinal. Se você não sabe por onde ir, você pode usar o quê? Aquilo que é o dia a dia mesmo nosso, o cravo. Gente, o cravo tem um índice de ORAC que é altíssimo. Isso quer dizer que ele é muito potente antioxidante. E a gente pode colocar o cravo na fervura do café, não é? Para poder otimizar nosso dia, em vez de ficar fazendo chá de cravo, não. Eu jogo na água do café, fervo e passo. Eu tenho um café de especiarias. Outro que a gente pode colocar no dia a dia, que é maravilhoso, que é anti-inflamatório, o gengibre. Nossa, o gengibre é analgésico, gente. Outro que a gente deveria usar sempre, as frutas vermelhas, tem um potencial anti-inflamatório, antioxidante. Colocar elas na água como chá, beber, fazer sucos e preferir, lembre-se, suco tem que aprender a tomar suco sem açúcar, chá sem açúcar. Sim. O açúcar entra na célula e atrapalha do fitonutriente funcionar, tá bom? Eu posso fechar então agora, por aqui?
Podemos terminar? Podemos, né? Podemos. Então, Foi muito bom falar com ótimo. essa aula, tá? É muito bom sempre, sempre estar com você. Ai, que bom. Eu fico feliz e eu queria muito voltar a atender você. Mas nossas agendas É, não estão batendo, você com esse monte de plantão, não é? então, eu já tenho novidades aí, já tô com tempo, graças a Deus. Depois eu te falo Ah, no é? dia, tá bom? Vai Vamos agora marcar. pegar de vez a ozonoterapia para cuidar desse povo aí perto de você, porque tem muita gente para você cuidar, hein, Cida? Suas É, irmãs, sua sobrinha, seu pai e seus colegas de trabalho que estão tudo precisando, quem trabalha na enfermagem. Nós que somos da verdade. enfermagem, eu que saí já há bastante tempo, eu sei como que é, exige bastante da gente, não é? Muito. Pessoal cheio de Mas dor. Só tem dor. cheio de Você dor. fala com o Então, pessoal de você enfermagem vai cheio ter de dor. cliente para pagar essa máquina 10 vezes por mês. Com certeza. E, Então, muito gente, bom. vamos Então, boa finalizar noite. aqui. Você que está aqui, que é pessoa portadora de doença autoimune, faça o tratamento que foi indicado para você, beba mais água, faça atividade física, Sim. mesmo que seja aquela básica, faça mais vegetais na sua refeição, seja no copo ou no prato, retire o máximo os alimentos inflamatórios. 4 Eu deles tiro. são bastante letais para a saúde de quem tem doença autoimune. Trigo, leite derivados, açúcar industrializados de alto processamento, né? Não precisa deixar de usar um azeite, pelo contrário, o azeite, ele, inclusive, inibe algumas enzimas que são provocadoras de dor. Então, azeite, abacate, coco, são boas gorduras que ajudam a gente a inibir a dor, tá certo? E é isso aí, gente. O Obrigada. restante é gerenciar as emoções, pedir a Deus para que... Olha, eu vou falar para vocês a minha experiência. Eu ia para o culto, Cida, e eu chorava e falava, meu Deus, eu vou morrer com essa dor, eu vou morrer, porque doía do fio do cabelo ao dedão do pé. E eu achava assim, que eu ia engordar até explodir, porque eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia emagrecer. E eu fazia os tratamentos tudo direitinho, mas não conseguia mais o meu corpo, não tinha ambiente para o tratamento funcionar. E aí, quando eu comecei a fazer a minha parte, que era o prato, que era a água, porque eu não bebia água, tem um vídeo que eu passo também, que eu não bebia água. Comecei a colocar as plantas medicinais na forma de chá primeiro, depois eu comecei a conhecer elas da forma de suplementos mesmo, fitoterápicos. Comecei a suplementar com magnésio, vitamina C. Magnésio não sai da minha vida. Agora, daqui a pouco eu vou fazer ali magnésio com vitamina C, limão e bicarbonato. Eu gosto muito dessa misturinha para a noite, para dormir. E ele inibe a dor. E ele trata a pele. E ele melhora a nossa mente. Ele tira a compulsão. O magnésio é um mineral maravilhoso. É um rei dos minerais, não é? O ômega 3, que também não sai mais da minha vida, o óleo de linhaça, o óleo de gergelim, o óleo de prímula, de borragem, que faz parte dos meus shotzinhos matinais, tá certo? Então, gente, e outra, eu não podia esquecer, eu estava esquecendo, o própolis. Se você não tiver como comprar nenhum suplemento, compra própolis de boa qualidade. Aí na Serra tem um rapaz lá em Jacaraípe que vende própolis vermelha, tá certo? Eu Que é faço própolis raríssimo de verde. encontrar. Pode Eu tenho ser que comprar. própolis verde, mas é que a própolis vermelha ela tem outros fitocomplexos, não são fitocomplexos, são substâncias químicas que a abelha consegue da planta, também é da planta, não é? Que fazem um efeito ainda mais potente do que a verde. Pode ser própolis marrom, própolis verde, própolis vermelha, não importa, tem que colocar própolis na vida. Protege, olha, não tem as doenças renais que foram para a insuficiência renal, chegaram a desenvolver insuficiência renal por autoimunidade, você usa própolis, você melhora o perfil das proteínas inflamatórias quando você faz aquela pesquisa de FAN, de PCR. Olha, gente, própolis é uma maravilha. Própolis daria uma live inteirinha falando só de própolis. Sem contar que ajuda na pele, né? Sim, não. Quando a gente está bonito, a gente está menos dor. Hoje eu estou sem filtro, né? Você me pegou de surpresa. Mas a gente Mas, tem que colocar. Ó, eu coloquei uma massa corrida, não tô de filtro, não. Eu lasquei uma massa corrida na cara e vim, ué. Porque hoje eu atendi o dia inteirinho. Eu tava com tanto sono que eu falei, meu Deus, tira esse sono de mim, eu vou ter que falar daqui a pouco.
Mas aí agora, Então, terminando, eu posso dormir. é isso mesmo. Então, Cida, tá. um abraço para você, um abraço para os 8 que estão ao vivo aqui comigo, que Deus abençoe e que nós possamos ter bastante consciência de que a gente Consciência. coloca no prato é responsável também pela nossa saúde. Beijo, beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau para todo mundo. Boa noite. Boa noite.